Capricórnio, boa noite, seja bem-vindo. Essa é uma leitura para Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura para o mês de novembro de 2022. Vamos ver então quais as energias para Capricórnio para este mês de novembro de 2022. Capricórnio. Viraram várias aqui ao mesmo tempo. Vamos aceitar. Mas talvez tenha uma ansiedade. Os ratos. O cavaleiro. Aqui, sem dúvida alguma, a gente está falando de uma pessoa que chega na tua vida. Ou que está na tua vida. Só que com esses ratos, tá me dizendo que é uma conexão não muito... Não sei se não é muito saudável. Ou não sei se de alguma forma essa conexão... Porque a gente tem os lírios aqui. Então pode ser que essa pessoa que chega na tua vida é uma pessoa, é uma conexão. Quando a gente tem essas duas cartas juntas, é uma conexão que tem sentimentos, né? Então, provavelmente, para muitos, a gente está falando de uma conexão romântica. Mas que, sobretudo, que essa conexão, ela vem com um propósito, tá? Esse propósito é como se essa conexão viesse trazendo uma limpeza para esses ratos que estão na tua vida. Porque aqui no fundo a gente tem os lírios, o coração e a chave, que me fala, primeiro, de uma conexão romântica, onde existe sentimento, com essa suavidade de um amor tranquilo. É como se isso aqui fosse a chave para que, nesse momento, tu fosse viver uma conexão tranquila. Viver a sorte de um amor tranquilo. Limpando, curando, ressignificando todas essas energias que algum dia fizeram parte da tua vida, parte das tuas relações. Trazendo um novo olhar, um significado novo para os teus relacionamentos. A gente tem duas energias, uma masculina e uma feminina. Então, se por um lado é como se aqui, nessa conexão, existisse uma leveza e uma não necessidade de... Mais uma vez aqui no fundo a gente ficou os pássaros, o urso, os lírios, o coração e a chave. Ou seja, é uma conexão, é um encontro de almas, tá?
Quando a gente fala desses encontros de almas, tem muita confusão e muitas coisas que se pensa e se fala a respeito disso. E por conta disso, se acredita, quando se fala em. Se gerou uma expectativa e talvez algo um pouco fantasioso com relação a isso. Que diz que quando a gente fala de encontros de almas, é porque será uma coisa maravilhosa, perfeita. Por isso que tem muita gente que diz que o amor não existe, que não é possível. Mas o que há é uma expectativa irreal com relação ao amor e a relacionamento. Caso fôssemos seres capazes de vivenciar esse amor que se idealizou de forma que duas pessoas se conectassem e vivessem uma vida 100% alegre, feliz, equilibrada, com vibrações elevadas, com questões elevadas, esses dois seres, eles não estariam nesse plano. Estamos nesse plano, todos nós, porque precisamos evoluir, rever algumas questões, principalmente aprender a amar. Aprende-se a amar primeiro amando a nós mesmos. Então aqui, esse cavaleiro que chega na tua vida, ele vem acompanhado de ratos. Mas se ele vem acompanhado de ratos, é para que juntos vocês consigam lidar com estes ratos. Para que tu, necessidade aqui de ressaltar algo. O que eu vou falar agora, se for o teu caso, tu vai entender. Se não for, aí tu critica do jeito que tu achar melhor, tá? Tu tens um propósito de ajudar a limpar esses ratos. Da mesma forma que essa dama, tu se tu for essa outra energia que eu tô falando. Essa dama, por sua vez, ela vai despertar nesse cavaleiro essa energia de. É como se esse cavaleiro nunca tivesse visto flor tão bela. E isso fosse gerar, fosse criar, construir essa relação, esse sentimento. Mas essa dama, ela tem uma astúcia, uma inteligência. Então, muito provável aqui que essa dama, ela chegue nessa relação reconhecendo já esses ratos e entendendo que ali existe um propósito. É como se limpar esses ratos da vida desse cavaleiro fosse de alguma forma fosse o teu propósito e que desta forma, nesse sentido é que tu fosse usar essa energia e essa potência, esse arquétipo de raposa, não no sentido negativo, mas no sentido de esperteza, de sagacidade, de entender, de sentir as energias do que está acontecendo. Mas tem uma coisa, tá? Quando isso acontecer, tu vai sentir. Não é qualquer pessoa. Tu vai sentir que tem um direcionamento da espiritualidade para ti. E tu vai sentir essa forte emoção e vibração com relação a essa pessoa. Porque a gente não tá falando de qualquer conexão aqui, tá? A gente tá falando de algo bastante profundo. Significativo
muito importante na tua jornada. É como se essa energia feminina ela fosse de alguma forma domesticar esse homem raposa, vamos dizer assim. Porque aqui tem uma energia, ó. Tá vendo que aqui a raposa, ela tá indo com uma galinha na boca ali, com direção à dama. E aqui é como se. Não vai dar pra ver essa câmera não foca. E ali essa dama, ela tá apontando num sinal de. Como se ela estivesse apontando, como repreendendo essa raposa. Não faça assim, não é desse jeito, não é esse o caminho, não é dessa forma que se faz. Entendeu? Nesse sentido. Vamos ver o que mais então. Para Capricórnio. Para este mês de novembro. Cavaleiro de Paus. A lua. É sentimento ali. O mundo. A rainha de copas e o as de paus. Pagem de paus. 10 de paus. 6 de ouros. O carro. O 8 de paus. Então aqui esse cavaleiro de paus com essa lua me fala desses sentimentos. É como se aqui existisse até de alguma forma alguém que vai perder o controle da situação. Até pode ser que acredite que está tendo controle, acredite que. Mas é como se tu tivesse perdendo um pouco o controle da situação. E de alguma forma tu sabendo que isso não é algo tão importante assim. O ter o controle não é algo importante. Ter o controle dos sentimentos já não é mais algo que tu queira tanto ter, que tu precise tanto ter. Porque aqui tem o conhecimento de que, seja lá o que esteja acontecendo, de que forma isso está acontecendo, existe por parte de alguém uma confiança por entender que isso que tu está sentindo. Aqui a gente está falando de paixão. A rainha de copas com as de paus. A gente está falando. E a gente está falando. A gente tem uma rainha de copas, mas eu sinto que esse sentimento aqui, ele tem relação. Ele vem. Desse cavaleiro desse cavaleiro que está aqui. A gente tem uma finalização aqui de ciclos importantes. Então, essa finalização de ciclos importantes pode estar relacionado a essa energia desses ratos, que a gente pode estar falando de energia de outras pessoas, de pessoas mesmo com essa energia de ratos na vida dessa pessoa, ou algumas questões. E aqui é como se
esse sentimento ele fosse vir de maneira muito. Eu não sei se não tem uma coisa. Uma coisa de codependência aqui, uma coisa de. Eu não sei como fazer sem estar em contato com a energia dessa pessoa. E aí tem uma finalização aqui de coisas. Mais uma vez a gente está falando de finalização. A gente tem uma finalização ali de ciclos importantes, tá? E um novo início. De forma muito rápida até. Tem essa energia aqui desse Cavaleiro de Paus, me traz uma coisa de rapidez nos acontecimentos. Então é como se tu tivesse envolvido naquela situação ali de ratos, naquela coisa confusa, sem saber muito o que fazer, e aí de repente aquela situação finalizasse e tu nem soubesse muito bem como, ou a pessoa que tu tá lidando, nem soubesse muito bem como as coisas finalizaram dessa forma, porque tudo aconteceu muito rápido. E aqui, por serem por essas coisas serem muito rápidas, esse envolvimento também ele vai acontecer de forma muito rápida. E quando tu ou a outra pessoa se derem conta do que está acontecendo aqui, é como se fosse eu não consigo mais viver sem a energia dessa pessoa na minha vida. Porque tem um envolvimento tão grande aqui que quando tu viu, tu já estava tão envolvido que tu não sabia. É como se não. Aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque a gente não está falando de um envolvimento e um encontro qualquer. A gente está falando de sentimentos, emoções, coisas elevadas. Quando a gente tem um propósito, quando a gente está falando de propósito, as coisas acontecem de maneira inexplicável. Então, para a gente diferenciar, se a gente tem dúvida se alguma coisa, algo, alguém é propósito, é para estar na nossa vida, basta que a gente analise de que forma aquelas coisas estão acontecendo. Aquilo que é propósito na vida da gente acontece de forma fluida e leve, sem que a gente precise forçar os acontecimentos, sem que a gente precise fazer joguinhos de sedução, de conquistas, de não sei o quê. As coisas simplesmente elas vão fluindo. Isso não significa que não se tenha barreiras para enfrentar, coisas a resolver, não significa. Mas implica dizer que, ainda que hajam dificuldades para serem enfrentadas, é como se a gente tivesse uma força maior que nem a gente reconhece para resolver essas coisas. É como se a força que a gente tem nos permitisse passar por essas barreiras de forma uh, muito suave e que isso não fosse nos abalar, nem a nós e nem a relação com a outra pessoa. Porque a gente está falando de coisas divinas aqui mesmo, de coisas elevadas, de equilíbrio, de receber na medida certa, de doar na medida certa, receber na mesma medida. E a finalização de algo importante que essa conexão vai trazer talvez para outra pessoa. Talvez o encontro vai trazer uma finalização de algo. Pode ser que tu venha ajudar essa outra pessoa a finalizar um assunto que é algo que essa outra pessoa vinha há muito tempo tentando resolver e que não conseguia aqui. E por causa disso é que gera uma certa codependência aqui da parte da outra pessoa. Vamos. Vamos ver aqui financeiro, porque o emocional, né, não tem, a gente já viu. Vamos ver financeiro. Financeiro para Capricórnio, a estrela.
Muito bom. A estrela, a justiça, o rei de copas. Esse rei de copas que a gente já tem ali, a gente tem o rei e a rainha de copas na mesa. Esse rei de copas, ele faz parte de um propósito. Mas esse propósito... É como se aqui... olha o que a gente tem aqui, o as de ouros. É como se aqui tu ajudar esse rei de copas a limpar essa energia de ratos, a resolver essas questões, tu ajudar esse rei de copas, fosse te trazer mérito, força, determinação para tu realizar algum propósito. Tem um crescimento aqui, é como se ao tu te conectar com essa energia do rei de copas, ao tu ajudar esse rei de copas, o universo, a vida estivesse te dizendo, bom, por mérito, é justo que tu receba não só reconhecimento, mas fama, dinheiro. É como se aqui tu fosse ficar conhecido por algo que tu tá fazendo. Só que isso vai acontecer porque tu tem mérito por ter ajudado uma pessoa que precisava tanto. E tu ajudou simplesmente porque tu quis ajudar. Não porque tu ia receber algo em troca. Nem porque eu vou ajudar para essa pessoa ficar comigo, não. Tu ajudou porque de alguma forma tu sentiu que isso era parte do teu propósito. Isso era algo que tu precisava fazer. Então, o financeiro tá excelente. Não é uma necessidade aqui de tu te preocupar com dinheiro. Porque aqui o que tu vai receber vai ser muito mais do que dinheiro. Inclusive dinheiro. Tá? Vamos ver um conselho final, então, para Capricórnio. Um conselho final para Capricórnio. Conselho final para Capricórnio. O rei de paus. O as de espadas. O que eu tô vendo aqui é que tu não deve te preocupar com as coisas que tu precisa fazer com relação a essa pessoa que, se já não está na tua vida, ela vai chegar trazendo esse propósito. Tu não deve te preocupar com isso, porque isso é algo que está não só no teu caminho, mas no caminho da outra pessoa. Então, uma vez que vocês já se conectaram e que já existe um reconhecimento de um no outro, as coisas vão acontecer exatamente como elas têm que acontecer. Porque existe um apoio espiritual aqui para que isso aconteça. Porque quando é propósito, as coisas acontecem exatamente da maneira que tem que acontecer. Leve. A gente tem livre-arbítrio? Claro que a gente tem. Só que isso aqui foi justamente o livre-arbítrio que trouxe para a vida de vocês. Em algum momento vocês aceitaram, quiseram ou buscaram isso para a vida de vocês porque era importante, porque é importante. Então, aqui pede uma tranquilidade, porque aquilo que precisa ser feito já está sendo feito, será feito exatamente como tem que ser. Tem esse as da verdade aqui, o as da vitória, na hora certa, quando for para ser, tu vai reconhecer essa pessoa e o propósito que te liga a ela. Tá? Pede tranquilidade aqui, porque tudo está do jeito que deveria estar. Certo? É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.